Começamos com Carl Sagan, o homem que Parte 1, onde tudo começa, o desejo humano de entender o desconhecido. Nesta primeira parte, você será convidado a olhar para o céu com novos olhos. Vamos explorar o universo não apenas como um campo de estudo, mas como um espelho da nossa própria curiosidade. Começamos com Carl Sagan, o homem que acendeu a centelha da ciência no coração de milhões. Com seu jeito único de traduzir o cosmos em poesia, ele nos mostra que entender o universo é também um ato de humanidade. A seguir, mergulhamos na relação entre ciência e fé não como rivais, mas como dois olhares diferentes sobre a mesma realidade. Afinal, enquanto a ciência busca o como, a fé pergunta o porquê. E é nesse encontro respeitoso que descobrimos um tipo mais completo de sabedoria. Por fim, nos aventuramos pela origem do universo com a teoria do Big Bang não como um dogma fechado, mas como uma teoria fascinante e em constante evolução. Mostramos o que ela explica, o que ainda não revela e por que, às vezes, perguntar com humildade é tão valioso quanto encontrar respostas. Prepare-se para pensar, sentir, questionar e se surpreender. Esta parte é um convite para que você não apenas entenda o universo mas se conecte com ele. Porque, antes de qualquer equação, foi a curiosidade que nos trouxe até aqui. 1. Carl Sagan, o homem que trouxe o universo para mais perto. Você já olhou para o céu e se perguntou o que existe lá em cima? Desde pequenos, o céu estrelado nos fascina. Parece distante, misterioso, quase mágico. Mas para Carl Sagan, famoso astrônomo e divulgador científico, o universo não precisava ser um segredo para poucos. Ele acreditava que o cosmos deveria ser acessível a todos, como a luz do sol que toca nosso rosto. Sagan sabia que, quando uma criança deita na grama e olha para o céu noturno, ela não está apenas vendo pontos brilhantes, ela está, sem perceber, fazendo uma pergunta profunda: o que eu sou no meio de tudo isso? E é aí que entra a beleza da ciência bem contada. Em vez de respostas frias ou números sem alma, Sagan usava histórias, comparações simples e imagens mentais que qualquer pessoa podia entender. Para ele, o universo era como uma grande biblioteca cósmica, cheia de livros escritos em linguagem matemática, mas que poderiam e deveriam ser traduzidos para todos. Imagine, por exemplo, que o universo fosse um campo de futebol. A Terra seria menor que uma formiga em um dos cantos. E mesmo assim, é nesse cantinho microscópico que surgiram perguntas gigantescas, como: de onde viemos? Estamos sozinhos? O que existia antes do começo de tudo? Sagan nos ensinou que não precisamos ser gênios para buscar essas respostas, só precisamos de curiosidade. A mesma curiosidade que move uma criança a desmontar um brinquedo ou a perguntar por que o céu é azul. É essa chama que acende o motor da ciência. E talvez seja por isso que Sagan tocava tanta gente. Ele não falava sobre o universo de longe, ele nos convidava a fazer parte dele, como se dissesse: venha, sente-se comigo. Deixe-me te contar uma história sobre onde você mora. Uma história que começa nas estrelas. Mas, para Sagan, essa história não precisava ser contada por alguém distante, em um palco inalcançável. Ele queria estar ao lado do leitor, do espectador, do curioso, como um amigo que se senta ao seu lado em uma noite calma e aponta para o céu, dizendo: ali, naquela pontinha brilhante, tem mais coisas acontecendo do que você pode imaginar. Quer saber como? Essa maneira de falar sobre o universo com humildade e paixão transformava algo aparentemente inalcançável em algo íntimo. Era como se ele nos dissesse: você não está só olhando para o céu, você faz parte dele. E para nos mostrar isso, ele usava metáforas que nos colocavam dentro do cenário cósmico. Sagan comparava o universo a uma grande biblioteca, onde cada estrela é um livro cheio de segredos, cada planeta uma página ainda por desvendar. Mas havia um problema: a maioria das pessoas nunca aprendeu a ler essa linguagem. Foi aí que ele entrou como um tradutor. Um tradutor do universo. Ele não simplificava as ideias para torná-las vazias, ele as tornava acessíveis para que mais pessoas pudessem se encantar, aprender e, quem sabe, fazer novas perguntas. E toda essa sensibilidade nasceu de alguém que, antes de se tornar o Carl Sagan que o mundo conheceu, foi apenas um garoto fascinado pelas estrelas. Essa é a parte da história que não começa no espaço, mas em um bairro simples no Brooklyn, em Nova York, com um menino olhando pela janela e se perguntando o que havia além das nuvens.
Mas quem foi Carl Sagan? Nascido em 1934, nos Estados Unidos, ele cresceu fascinado pelas estrelas, lendo livros, observando o céu com pequenos telescópios e fazendo perguntas que, para muitos, pareciam difíceis demais. Sagan não só estudou astronomia, ele também gostava de escrever e falar, e isso fez toda a diferença. Enquanto muitos futuros cientistas mergulhavam apenas nos cálculos e experimentos, Sagan desenvolveu algo raro, a habilidade de imaginar e descrever o universo como quem descreve uma paisagem ou um sonho. Ele não queria apenas entender como as coisas funcionavam, ele queria compartilhar esse entendimento, fazê-lo viver na mente das pessoas. Ainda jovem, frequentava bibliotecas públicas e lia tudo o que podia sobre planetas, estrelas, vida em outros mundos e evolução. Era um garoto de classe média, filho de um trabalhador da indústria têxtil e de uma dona de casa, mas sua mente já viajava bem além das fronteiras do bairro. Ele não via o céu como algo inalcançável, via como algo que precisava ser traduzido. Essa vontade de compreender e, mais ainda, de compartilhar, moldaria toda a sua carreira. Desde os tempos de estudante, ele já chamava a atenção por misturar ciência com poesia, teoria com sensibilidade. Onde muitos viam números, ele via possibilidades. Onde muitos viam silêncio, ele ouvia perguntas. E foi exatamente esse olhar sensível, quase artístico, que o fez perceber algo que mudaria para sempre sua forma de se comunicar. Na época em que Cal começou, a ciência era um mundo restrito, cheio de termos complicados, gráficos e fórmulas que assustavam as pessoas comuns. Era como se o conhecimento estivesse trancado em uma torre de marfim, acessível apenas para quem falava a linguagem técnica ou tinha diploma nas mãos. Mas Sagan enxergava algo que muitos cientistas ignoravam. A ciência não pertence aos cientistas, ela pertence a todos. Ele entendeu que, para envolver o público, era preciso mais do que números, era preciso contar histórias, usar analogias e mostrar que a ciência também é feita por pessoas curiosas e sonhadoras. Não bastava dizer o universo tem bilhões de galáxias e era preciso fazer com que alguém sentisse o tamanho disso. Que imaginasse. Que se emocionasse. Cal falava de estrelas como quem fala de velhos amigos. Tratava galáxias com carinho, explicava partículas com paciência, e fazia do espaço algo familiar. Ele descobriu que, quando usamos as palavras certas, até o mais distante pode parecer próximo. E o mais complexo, pode ser sentido mesmo antes de ser entendido. Por exemplo, quando ele falava sobre a vastidão do universo, usava uma analogia poderosa. Se o universo fosse uma cidade do tamanho da Terra, a nossa galáxia, a Via Láctea, seria como uma gota d'água no oceano e dentro dessa gota, a Terra seria como um grão de areia em uma praia enorme. Essa imagem ajudava a entender que o cosmos é realmente imenso, e ainda assim nós somos parte dele. E é exatamente essa habilidade a de transformar o incompreensível em algo quase palpável que tornava Carl Sagan tão especial. Ele pegava a frieza dos números e dava alma a eles. 100 bilhões de galáxias não era apenas uma estatística, era uma revelação. Era como se dissesse: olhe ao redor. Você está flutuando em algo maior do que qualquer mapa pode mostrar. Para Sagan, o conhecimento não vinha para nos esmagar com a insignificância, mas para nos engrandecer com o entendimento. Sim, somos pequenos em tamanho, mas imensos na capacidade de pensar, de imaginar, de buscar sentido. Ele não queria que nos sentíssemos perdidos no universo, queria que nos reconhecêssemos como parte dele. Como filhos do cosmos, feitos do mesmo material que brilha nas estrelas. Essa visão não nos deixa pequenos, pelo contrário, nos faz sentir especiais. Afinal, em meio a esse oceano de estrelas e galáxias, aqui estamos nós, com consciência, capazes de olhar para cima e perguntar por quê. Essa pergunta por quê é uma das mais humanas que existem. E Carl Sagan tratava com respeito. Ele sabia que por trás de cada dúvida estava a essência da nossa curiosidade, da nossa vontade de entender quem somos. Ele sabia que por trás de cada dúvida estava a essência da nossa curiosidade, da nossa vontade de entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Por isso, mais do que ensinar fórmulas ou fatos, ele contava histórias.
Histórias que começavam com átomos e terminavam em civilizações. Histórias que ligavam a poeira das estrelas ao coração humano. Ele entendia que a ciência é mais bem compreendida quando tocamos o imaginário das pessoas. É por isso que, em vez de desenhar gráficos complexos, Sagan preferia dizer que somos feitos da mesma matéria das estrelas e assim, tocava o sentimento antes do intelecto. Essa capacidade de tornar o conhecimento algo emocional, quase poético, abriu portas para uma nova forma de ensinar ciência. E foi com esse espírito que ele criou algo que mudaria a vida de milhões de pessoas, uma série de televisão chamada Cosmos. Carl Sagan não era apenas um cientista, era um contador de histórias do universo. Ele apresentava a série de TV Cosmos, que até hoje é considerada um marco na divulgação científica. Milhões de pessoas assistiram e sentiram que a ciência estava ao alcance delas, que entender o universo era uma aventura fascinante e para todos. A série Cosmos não era apenas um programa de TV, era um convite para explorar o desconhecido. Durante 13 episódios, Carl nos levou em uma viagem através do tempo e do espaço. Ele falava sobre buracos negros e moléculas com a mesma naturalidade com que alguém fala sobre a infância. Ao fazer isso, ele nos deu permissão para sermos curiosos. Naquela época, não havia Google, nem vídeos explicativos de 3 minutos. Havia apenas uma voz calma, imagens deslumbrantes e perguntas profundas sendo feitas diante de um público que, pela primeira vez, sentia que o universo estava falando com ele e falando em sua própria língua. Mas Sagan não se limitava à televisão. Sua paixão pelo cosmos era prática. Ele acreditava que não bastava imaginar o universo, era preciso explorá-lo. Por isso, além de ser um comunicador brilhante, ele também esteve por trás de algumas das missões mais ousadas da ciência moderna. Ele ajudou a pensar não só sobre como entender o cosmos, mas como conversar com ele. Curiosidade, Sagan também trabalhou em projetos reais da NASA, ajudando a enviar mensagens para possíveis formas de vida em outros planetas, incluindo a famosa placa da sonda Voyager, com imagens e sons da Terra. Na década de 1970, enquanto cientistas projetavam sondas para explorar os confins do sistema solar, Carl Sagan fez uma pergunta ousada. E se alguém lá fora encontrar isso? O que deveríamos dizer sobre nós? Foi com essa inquietação que ele liderou o time responsável por criar a placa dourada da Voyager, um disco com sons, imagens, músicas e saudações em várias línguas, enviado junto com a sonda como um recado para qualquer forma de vida inteligente que, por acaso, a encontrasse. Era, basicamente, uma garrafa lançada ao oceano cósmico, contendo um pouco do que somos. Ali estavam imagens da Terra, risos de bebês, ondas do mar, batimentos cardíacos humanos, saudações de diferentes culturas e até um trecho de música de Chuck Berry. Era simples, simbólico e incrivelmente humano. Essa ideia não era sobre encontrar alienígenas. Era sobre lembrar a nós mesmos que fazemos parte de algo muito maior. Que somos uma pequena civilização em um pálido ponto azul, mas ainda assim capazes de arte, de linguagem, de intenção, de esperança. Sagan acreditava que, ao enviar aquela mensagem, estávamos dizendo ao universo: estamos aqui. E queremos aprender. O que podemos aprender com Carl Sagan? Que a ciência não é um conjunto de respostas prontas, mas uma busca constante, feita por gente curiosa. Que os mistérios do universo nos convidam a explorar, e que o conhecimento é um direito de todos, não um privilégio. Quando pensamos em tudo o que já foi descoberto, das partículas subatômicas às galáxias gigantescas, é fácil esquecer que tudo isso foi aprendido por criaturas que evoluíram em um pequeno planeta azul, orbitando uma estrela comum, em uma galáxia entre bilhões. E ainda assim, aqui estamos, pensando, perguntando, olhando para cima. Sagan nos lembrou que a consciência humana não é algo separado do universo, é parte dele. Somos formados pelos mesmos átomos que compõem as estrelas, os planetas e as nuvens de poeira cósmica. A diferença é que esses átomos, dentro de nós, aprenderam a pensar, a se lembrar, a imaginar. Quando ele dizia que somos uma maneira do cosmos se conhecer a si mesmo, não era apenas poesia. Era uma verdade científica embalada em palavras que tocam. A mesma matéria que colapsa em buracos negros também escreve poemas. A mesma força que expande o universo também faz perguntas em salas de aula. Somos
O universo observando-se, fazendo perguntas sobre si mesmo, tentando decifrar sua origem, sua lógica e seu propósito. Essa ideia transforma tudo. De repente, olhar para o céu deixa de ser apenas contemplar. Passa a ser participar. Frase para refletir. Somos uma maneira do cosmos se conhecer a si mesmo. Carl Sagan. Esta frase resume a beleza da nossa existência, somos o universo olhando para ele mesmo, tentando entender sua própria história. Perceber que fazemos parte do próprio universo tentando se entender muda tudo. Não somos espectadores de um espetáculo distante, somos parte do enredo. Somos atores conscientes dentro de uma peça que começou há bilhões de anos e ainda está sendo escrita. Essa percepção não apenas desperta o fascínio pela ciência, mas também um senso de responsabilidade. Se somos raros, se a vida inteligente é rara, então proteger essa consciência se torna urgente. Afinal, o universo levou bilhões de anos para produzir algo capaz de olhar para as estrelas e dizer: eu quero entender. Sagan defendia que o conhecimento, quando compartilhado com empatia, podia mudar a forma como vivemos, como tratamos o planeta e uns aos outros. Para ele, a ciência não era uma torre de marfim, era uma ponte. Uma ponte entre o que sabemos e o que ainda podemos descobrir, entre o que somos e o que podemos ser. Ele nos mostrou que entender o universo não é fugir do mundo real, é aprofundar nossa conexão com ele. Quando entendemos que tudo está interligado, das galáxias distantes às células do nosso corpo, passamos a viver com mais sentido. Agora que começamos a entender quem foi Carl Sagan e seu impacto, vamos mergulhar em algumas das ideias que ele trouxe para a ciência e para o nosso jeito de ver o mundo. Prepare-se para descobrir que o universo é muito mais próximo do que parece. Olhar para o céu pode parecer uma ação simples, mas é um gesto carregado de tempo. Quando você vê uma estrela brilhando lá no alto, não está vendo ela como é agora, mas como foi. A luz que atinge seus olhos pode ter viajado por dezenas, centenas ou até milhares de anos para chegar até aqui. É como assistir a uma lembrança do universo, uma memória flutuando no espaço, atravessando o vazio para te encontrar. E essa ideia de que o céu conta histórias antigas é exatamente o tipo de pensamento. Que encantava Carl Sagan. Para ele, o céu não era só bonito. Era um livro aberto, com páginas escritas em luz. E nós, leitores recém-despertos, estamos apenas começando a decifrar as primeiras linhas. Talvez, no fundo, seja isso que Sagan queria nos dizer: o universo não é só lá fora, ele também está dentro de nós. Nas perguntas que fazemos, nas respostas que buscamos, na maneira como olhamos para a existência com um brilho nos olhos, como crianças diante de um novo brinquedo. A ciência, quando bem contada, reacende esse olhar. E Sagan era mestre em fazer isso. Na próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se, você está vendo um passado antigo, uma história contada pela luz de estrelas distantes. Como Carl Sagan, você pode se tornar parte dessa jornada de descoberta, compartilhando e ampliando o conhecimento que nos conecta ao cosmos. 2. Ciência e fé, quando perguntas diferentes se encontram. Durante muito tempo, acreditou-se que ciência e fé eram como dois trilhos opostos onde um começava, o outro terminava. Mas e se, na verdade, eles correm lado a lado, cada um respondendo a uma pergunta diferente? A ciência pergunta: como isso funciona? A fé pergunta: por que isso existe? São perguntas diferentes e ambas são legítimas. Muitos viram ciência e fé como adversárias, como se uma precisasse anular a outra para sobreviver. De um lado, os que diziam só acredito no que posso provar. Do outro, os que afirmavam acredito sem precisar entender. Mas essa disputa, na maioria das vezes, foi criada por mal-entendidos e não por real necessidade de separação. Na verdade, tanto a ciência quanto a fé surgem do mesmo impulso, a curiosidade. O cientista que analisa uma estrela e o buscador que olha para o céu em oração têm algo em comum: ambos querem entender o que existe além da superfície. A diferença está nas ferramentas. Um usa telescópios. O outro, a consciência e a reflexão. Imagine uma criança segurando uma folha caída no chão. Ela pode perguntar: de onde isso veio?
E aí nasce uma explicação científica sobre árvores, estações do ano, clorofila. Mas ela também pode perguntar, por que as árvores são assim? E essa pergunta já toca outra dimensão. Uma que exige propósito, não só mecanismo. A ciência explica como o mundo funciona. A fé busca entender se há intenção por trás desse funcionamento. E quando essas duas perguntas caminham juntas, algo bonito acontece, deixamos de apenas estudar o mundo e começamos a nos sentir parte dele. É como se, de repente, o universo deixasse de ser um quebra-cabeça frio e passasse a ser um diálogo. Um diálogo entre o visível e o invisível, entre o mensurável e o intangível. E é nesse ponto que a ponte entre ciência e fé começa a se formar. Uma ponte firme, construída com raciocínio e sensibilidade. Imagine um livro. A ciência estuda as páginas, a gramática, o tipo de papel. Já a fé pergunta: quem escreveu isso? E por quê?
Nenhuma abordagem está errada, elas apenas olham para lados diferentes da mesma história. Quem tem fé não desliga o cérebro. Pelo contrário, questiona com humildade, aceita o que é observável e pondera o que vai além. Tanto a ciência quanto a fé têm suas ferramentas. O telescópio revela o que está longe. O microscópio revela o que é pequeno. A equação revela o padrão. Mas há perguntas que nenhuma dessas ferramentas consegue responder completamente. O que é a consciência? Por que o bem e o mal nos importam? O que dá sentido à vida, além da sobrevivência? É aí que entram outras formas de conhecimento, aquelas que não se medem com réguas ou fórmulas, mas com reflexão, observação cuidadosa e coerência de princípios. Fé sadia não exige que se acredite em qualquer coisa. Ela se desenvolve como a ciência, a partir da análise, da verificação e da consistência entre as ideias e os fatos. Ela observa o mundo, a natureza humana, a história, e pergunta: o que explica melhor tudo isso? Há quem pense que fé é acreditar sem provas, e ciência é duvidar de tudo. Mas isso é um retrato mal desenhado. Fé equilibrada não é fantasia. É confiança baseada em evidências, lógica e coerência. Não é fechar os olhos, é abri-los, reconhecendo que nem tudo cabe em um tubo de ensaio. Assim como um cientista precisa confiar nos instrumentos que usa, quem tem fé confia nas ferramentas espirituais para enxergar o que não se mede. A mente humana é treinada para perceber padrões. Quando algo parece organizado demais, bem ajustado demais, instintivamente pensamos: alguém fez isso. É assim com uma música bem composta, uma ponte firme, um poema tocante. E também deveria ser assim com o universo. Pense no corpo humano, trilhões de células trabalhando em harmonia, seguindo códigos genéticos precisos, com sistemas que se autorreparam, se comunicam e se adaptam. Ou no ciclo da água, no equilíbrio dos ecossistemas, na exatidão das leis físicas. A ordem, lógica e função. Isso não prova tudo, mas desperta a pergunta certa: se existe tanta precisão, será mesmo que tudo surgiu sem direção? A fé que raciocina não foge da ciência. Pelo contrário, ela observa a complexidade da vida e a regularidade do universo como pistas. Pistas de que talvez haja mais do que apenas acaso. E ela segue essas pistas com humildade e atenção, como um investigador que não se contenta com respostas rasas. Frase para refletir. Uma fé madura não rejeita as evidências, ela anda com elas. A verdadeira fé não é cega. Ela observa o mundo com atenção. Reconhece ordem, propósito, precisão, como alguém que vê uma casa bem construída e deduz que há um arquiteto por trás. Um exemplo simples: quando vemos um relógio marcando as horas certinhas, não achamos que ele surgiu por acaso. Com o universo, deveria ser diferente. Durante séculos, muitos pensadores descartaram explicações espirituais por acharem que elas simplificavam demais a realidade. Diziam que acreditar em um Criador era preguiça intelectual. Que tudo poderia ser explicado, cedo ou tarde, apenas com matemática e química. Mas à medida que os instrumentos ficaram mais precisos e as teorias mais profundas, algo inesperado começou a surgir. Quanto mais se descobria sobre o universo, mais ele parecia incrivelmente afinado para permitir a existência da vida. A ciência moderna identificou constantes cósmicas, números exatos que regulam as forças do universo, como a gravidade, a velocidade da luz e a carga elétrica do elétron. Se qualquer um desses números variarem minimamente, a vida como conhecemos simplesmente não existiria. É como se o universo tivesse sido programado com um código-fonte delicado, ajustado até a última casa decimal. Como o volume de um rádio, em que qualquer ajuste para mais ou para menos causaria distorção, mas, de algum modo, o universo está no volume exato para tocar a música da vida. Isso não é uma prova no sentido científico tradicional. Mas, para muitos, é uma evidência poderosa de que talvez haja intenção por trás dessa ordem. Não é o mesmo que dizer que tudo já foi explicado, mas sim que, diante de tanta precisão, não é irracional considerar que há propósito. Por muito tempo, ideias espirituais foram desacreditadas por parecerem simples demais. Mas a ciência moderna passou a revelar que o universo é incrivelmente ajustado para a vida. Leis físicas precisas. Constantes cósmicas delicadamente calibradas.
Parece mais com planejamento do que com sorte. Frase para refletir. A fé observa o mesmo universo da ciência, mas com lentes que também enxergam propósito. Vivemos numa época em que temos acesso a satélites, telescópios poderosos, aceleradores de partículas e supercomputadores. A ciência já explicou muito sobre o mundo ao nosso redor, do funcionamento das células até o nascimento das estrelas. Mas, mesmo com tanto conhecimento acumulado, a maior parte do universo ainda é um mistério. Ainda não sabemos exatamente do que é feita a maior parte do cosmos. Ainda debatemos sobre como a vida surgiu. Ainda nos perguntamos o que é a consciência e por que temos senso de certo e errado. Esses pontos não mostram falha, mostram grandeza. O desconhecido não deve ser motivo de arrogância, mas de respeito. De curiosidade sincera. A fé, quando amadurecida, compartilha dessa mesma humildade. Ela reconhece que não possui todas as respostas, mas mantém os olhos e o coração abertos para aprendizados contínuos. Ela não precisa vencer um debate, precisa fazer sentido com a realidade observável e com os princípios coerentes que guiam a existência. É interessante como, em momentos de descoberta, cientistas e pessoas de fé reagem de forma parecida, com admiração. A descoberta de um planeta, a revelação de uma partícula, o nascimento de uma criança, tudo isso desperta algo em nós que é mais do que raciocínio. É reverência. É senso de maravilha. Talvez, no fundo, essa seja uma das pontes mais fortes entre ciência e fé, a capacidade de se maravilhar com o universo. O verdadeiro cientista reconhece o que não sabe. E quem tem fé de verdade, também. A fé madura não impõe, ela convida. A ciência verdadeira não ridiculariza, ela explora. Ambas se encontram na humildade diante do desconhecido. E talvez aí esteja o ponto de união, no reconhecimento de que o conhecimento é vasto e nós, limitados. Vivemos cercados por medições, quilômetros, litros, gramas, graus. Temos instrumentos para praticamente tudo, desde medir o batimento do coração até calcular a distância entre galáxias. Mas e quanto às coisas que realmente movem a vida humana? Tente medir o valor de um abraço. Ou o impacto de uma perda. Ou a esperança de alguém em dias melhores. Essas coisas não aparecem em gráficos nem cabem em equações, mas são reais. Na verdade, são elas que tornam a vida significativa. A ciência, com toda a sua precisão, nos ajuda a entender como o corpo funciona, mas não responde porque nos emocionamos com uma música ou nos sacrificamos por alguém que amamos. Essas experiências são profundas demais para caber em um laboratório, e ainda assim, definem quem somos. Da mesma forma, a fé opera nesse campo das realidades invisíveis, mas essenciais. Ela toca temas como propósito, valor, esperança, perdão, coisas que não se compram, não se testam, mas moldam nosso caráter. Isso não significa que são opostas à razão. Muito pelo contrário, são respostas construídas por observação, reflexão, e acima de tudo, experiência. Não se trata de fugir da realidade, mas de reconhecer que a realidade é mais ampla do que aquilo que os sentidos podem captar. Você já amou alguém? Consegue medir esse amor com uma régua ou pesar numa balança? Nem tudo o que é verdadeiro pode ser quantificado. Existem verdades que moram na consciência, na moral, no propósito, e isso não as torna menos reais. Fé equilibrada entende que há realidades espirituais que não competem com a ciência, apenas vivem em outra camada da existência. Existe uma ideia equivocada de que fé exige desligar a razão. Que é preciso crer apesar das evidências, como se fosse um salto no escuro. Mas a fé verdadeira, aquela que permanece firme mesmo diante das dúvidas, não nasce do medo, e sim da análise. Ela não foge das perguntas difíceis, ela caminha até elas com coragem. Afinal, o próprio universo é um convite à investigação. Basta observar a regularidade das leis naturais, a lógica dos sistemas biológicos, a harmonia entre forças opostas. O DNA, por exemplo, carrega uma linguagem codificada com bilhões de instruções para formar um ser vivo. Quando encontramos um código, instintivamente procuramos um autor. Por que seria diferente com a vida? Fé saudável não se contenta com porque sim e fim, ela quer entender.
Não aceita explicações vagas, busca coerência. E é por isso que ela é irmã do pensamento científico, ambas nascem da inquietação de quem quer chegar mais perto da verdade. Claro, há coisas que a ciência ainda não consegue explicar. Mas o fato de algo não estar totalmente compreendido não torna irracional acreditar que existe uma origem inteligente por trás de tanta ordem. Assim como ninguém vê o vento, mas reconhece sua presença pelos efeitos, também podemos perceber vestígios de intenção, propósito e inteligência ao observar o mundo à nossa volta. Fé sólida se constrói com base, com lógica, com exame. Ela não se recusa a pensar, ela exige pensamento. E quando analisamos as evidências do mundo natural, dos princípios da vida, da estrutura da matéria, surge uma pergunta: tudo isso veio do nada? Ou há uma mente por trás da ordem? A resposta pode não estar nos microscópios, mas também não está na fantasia. Está na ponderação honesta. Muitas vezes, somos levados a pensar que fé e ciência estão em lados opostos de uma ponte, incapazes de se encontrar. Porém, a realidade é bem diferente. Existem pessoas que vivem com equilíbrio entre razão e crença. São cientistas, professores, estudiosos que pesquisam com afinco e também nutrem convicções espirituais profundas. Essas pessoas nos mostram que não é preciso escolher entre pensar e crer. A busca pelo conhecimento pode ser guiada tanto pela curiosidade intelectual quanto pela confiança em algo maior que transcende o que os olhos podem ver. A ciência nos oferece ferramentas poderosas para compreender o funcionamento do mundo natural. A fé, por sua vez, ajuda a dar significado e propósito a essa compreensão. Juntas, elas nos proporcionam uma visão mais completa da existência, capaz de inspirar respeito, admiração e esperança. Quando olhamos para o passado, vemos grandes nomes da ciência que também foram pessoas de fé, ou que pelo menos reconheceram a importância das perguntas espirituais. Eles não viam contradição entre suas pesquisas e suas crenças pessoais, mas sim um diálogo constante entre o que podem medir e o que só podem sentir. Essa harmonia entre razão e crença não é fraqueza, é força. Ela nos permite enfrentar os mistérios da vida com coragem e equilíbrio, sem cair nem no ceticismo vazio, nem na crença sem fundamento. Frase para refletir: fé sem razão se torna superstição. Razão sem sentido se torna vazia. Desde os primórdios, a humanidade busca respostas para as perguntas mais profundas: quem somos? De onde vimos? Por que existimos? Essas perguntas formam a base da nossa curiosidade e da nossa busca por significado. A ciência, com seu método rigoroso, nos ajuda a entender os mecanismos que regem o universo, as leis físicas, a formação das estrelas, a química da vida. Ela revela como as coisas funcionam, como o mundo está organizado e como a vida pode surgir em meio a tanta complexidade. Por outro lado, a fé nos oferece a oportunidade de ir além do como e explorar o porquê. Ela nos convida a refletir sobre propósito, valores e significado, aspectos essenciais para a experiência humana, mas que escapam ao alcance das medições e experimentos. No fim das contas, tanto a ciência quanto a fé são expressões da mesma curiosidade humana: quem somos e por que estamos aqui. A ciência pode revelar os mecanismos. A fé pode oferecer os significados. E quando essas duas forças caminham juntas com respeito, lógica e coração, o resultado não é confusão, mas clareza. Na próxima sessão, vamos explorar como as leis que regem o universo revelam não apenas funcionamento, mas também intenção. Prepare-se para mergulhar nos princípios que moldam a realidade e talvez, algo mais. 3. Big Bang, o início que ainda esconde um mistério. Imagine um filme sendo rebobinado, galáxias voltando no tempo, estrelas encolhendo, planetas se aproximando, até tudo, absolutamente tudo, se reduzir a um ponto minúsculo. Essa é a imagem mais popular da origem do universo segundo a teoria do Big Bang. Ela propõe que todo o espaço, tempo, matéria e energia surgiram a partir de uma expansão cósmica há cerca de 13,8 bilhões de anos. Essa ideia não nasceu da imaginação, mas da observação. Os cientistas notaram que as galáxias estão
se afastando umas das outras, como se o universo estivesse se expandindo a partir de um ponto inicial. Foi como encontrar pegadas frescas e deduzir que alguém passou por ali. Mas, apesar de ser a teoria mais aceita, o Big Bang ainda guarda muitos segredos. Na verdade, ele é menos uma resposta final e mais uma tentativa bem fundamentada de explicar o que observamos. É como montar um quebra-cabeça cósmico em que temos muitas peças, mas a imagem completa ainda não está clara. Há perguntas sem resposta, zonas de sombra e partes do enredo que permanecem um mistério. Ainda assim, é impressionante pensar que todo o universo com seus bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e uma quantidade inimaginável de energia pode ter tido uma origem comum. Como é possível que tudo isso tenha começado de algo tão pequeno? E o que seria esse algo? Um ponto. Um campo de energia. Um estado diferente da realidade. Essas perguntas mexem com a nossa intuição. Afinal, estamos acostumados a pensar em termos de antes e depois, dentro e fora, causa e efeito. Mas quando se trata do começo de tudo, essas categorias podem não se aplicar. A origem do universo não é como o início de um filme ou de uma construção. Estamos falando do começo do próprio tempo. Do nascimento do espaço. Do surgimento das regras do jogo. E por isso, antes de mergulharmos nas evidências e nos detalhes técnicos, é preciso dar um passo atrás não para recuar, mas para enxergar com mais clareza. O Big Bang não é apenas uma explosão. Não é algo que aconteceu em algum lugar. É algo que criou todos os lugares. É como se o palco e o espetáculo tivessem nascido ao mesmo tempo, no mesmo ato. Para compreender isso, é preciso reimaginar tudo o que sabemos sobre começos. Falar sobre o início do universo é como tentar lembrar o instante exato em que começamos a sonhar. Sabemos que algo começou, sentimos os efeitos, percebemos as pistas, mas o momento real do começo escapa por entre os dedos do entendimento humano. O Big Bang, apesar do nome popular, não foi um bang no sentido tradicional. Ninguém ouviu um som, ninguém viu uma explosão. Foi um evento silencioso, invisível e inimaginavelmente rápido. A ideia surgiu de observações concretas. Nos anos 1920, o astrônomo Edwin Hubble percebeu que as galáxias estavam se afastando umas das outras. Era como se o próprio tecido do espaço estivesse se esticando. A partir daí, cientistas começaram a deduzir: se o universo está se expandindo agora, ele devia ter sido mais compacto no passado. E se voltarmos bastante no tempo, tudo se concentraria em um único ponto. Daí nasceu o conceito do Big Bang. Mas o que é esse ponto inicial? Muitos imaginam uma bola de fogo perdida no espaço, explodindo e lançando estrelas para todos os lados. Mas essa imagem é enganosa. O Big Bang não aconteceu em algum lugar do espaço, ele foi a criação do espaço. E isso muda tudo. Porque, nesse caso, não existe um fora onde essa explosão ocorreu. Todo o espaço, tempo, energia e matéria estavam contidos naquele momento. Não havia céu. Não havia direção. Não havia antes. Só havia isso. Mesmo com tantas observações e cálculos que confirmam a expansão do universo, esse começo ainda nos intriga. Há quem tente imaginar o que veio antes. Outros dizem que o próprio conceito de antes não se aplica. É como tentar perguntar o que há ao norte do Polo Norte, a própria pergunta perde o sentido. Isso nos mostra que não estamos apenas lidando com física, estamos tocando os limites da linguagem, da lógica e da compreensão humana. Então, antes de seguir, é preciso abandonar a imagem de uma explosão comum. O Big Bang não foi uma detonação, como uma bomba ou fogos de artifício. Foi algo muito mais profundo, a expansão repentina do próprio espaço, como se o universo inteiro fosse uma bexiga inflando. A teoria do Big Bang é apoiada por evidências sólidas, como a radiação cósmica de fundo, um eco da origem do universo que ainda ressoa pelo espaço, e a abundância de elementos leves como hidrogênio e hélio. Esses dados fortalecem a ideia de que houve um início denso e quente. No entanto, é importante lembrar, há uma diferença entre observar efeitos e compreender completamente as causas. Assim como uma pegada indica que alguém passou por ali, mas não revela tudo sobre a pessoa, o universo nos mostra sinais do começo, mas não necessariamente explica o que o causou ou se houve algo antes. A radiação cósmica de fundo, por exemplo, é uma espécie de luz congelada no tempo.
Ela foi detectada pela primeira vez nos anos 1960, por acaso, por dois cientistas que pensavam estar ouvindo ruídos de interferência em suas antenas. Mas aquela sujeira no sinal era, na verdade, uma impressão deixada pelo calor do universo primordial. Desde então, essa radiação vem sendo estudada com precisão, revelando uma temperatura incrivelmente uniforme por todo o cosmos, como se tudo tivesse começado junto, do mesmo ponto, em equilíbrio. Isso combina com o que a teoria do Big Bang prevê. Outra evidência vem da proporção de elementos leves no universo. A quantidade de hidrogênio e hélio observada nas estrelas e nas galáxias bate com os cálculos de como esses elementos teriam se formado nos primeiros minutos após o Big Bang, durante um processo conhecido como nucleossíntese primordial. É como se estivéssemos vendo as sobras químicas da grande cozinha cósmica que existiu nos instantes iniciais da criação. Apesar disso, todas essas pistas contam apenas uma parte da história. Sabemos o que vemos hoje, e conseguimos projetar como isso teria evoluído a partir de certos pontos. Mas o que provocou esse início? Por que exatamente essas leis físicas entraram em ação e não outras? Por que o universo tem a estrutura que tem, em vez de ser um caos absoluto ou nada? Essas são perguntas que a ciência ainda não conseguiu responder plenamente. E talvez nem consiga. É como tentar entender um incêndio a partir das brasas. As cinzas, o calor remanescente, a fumaça no ar, tudo aponta para o que houve. Mas não nos dizem quem acendeu o fósforo, nem o porquê. Estamos cercados de sinais, mas ainda longe de conhecer toda a história. Embora o Big Bang seja a explicação mais aceita, ele não é a única. Existem outras hipóteses sendo debatidas por cientistas sérios. Uma delas é o modelo do universo cíclico, em que o cosmos passa por ciclos de expansão e contração infinitos, uma espécie de pulsar cósmico. Outra é a teoria do universo eterno, onde não há um verdadeiro início, mas sim uma realidade que sempre existiu, mudando de forma. Há ainda teorias que envolvem multiversos ou dimensões além das que conhecemos. Tudo isso mostra que, no campo da cosmologia, o conhecimento ainda é provisório e o universo, cheio de possibilidades. Em ciência, nada é definitivo e isso é o que a torna viva. Diferente de uma crença inquestionável, a ciência se alimenta de perguntas. Ela cresce quando alguém ousa dizer, e se não for bem assim? Foi assim que a própria teoria do Big Bang surgiu, como uma ideia ousada, quase absurda para sua época. No começo do século XX, muitos ainda acreditavam que o universo era eterno e imutável. A ideia de um início parecia estranha, até desconfortável. Mas as evidências mudaram o jogo. Agora, décadas depois, o ciclo se repete. Novas observações, novos dados, e com eles, novas perguntas. O universo continua revelando pistas que nem sempre se encaixam perfeitamente no modelo que criamos. Isso não invalida o que foi descoberto, apenas mostra que ainda há muito a descobrir. É como explorar uma floresta com uma lanterna, a luz que temos é real, mas ainda há sombras ao redor. Um exemplo disso são as descobertas sobre a chamada energia escura. Para que o universo esteja se expandindo da forma como observamos hoje, algo precisa estar empurrando tudo para longe e esse algo é a energia escura. Só que ninguém sabe exatamente o que ela é. O mesmo vale para a matéria escura, que parece manter galáxias coesas, impedindo que se desfaçam, mas também permanece invisível e pouco compreendida. Por isso, surgiram pesquisadores que passaram a questionar aspectos do Big Bang. Alguns argumentam que a teoria depende demais de elementos ainda não totalmente compreendidos, como a matéria escura e a energia escura, que compõem 95% do universo, mas que ainda são invisíveis e misteriosas. Outros destacam que certas irregularidades na radiação cósmica não se encaixam perfeitamente no modelo. Isso não significa que o Big Bang está errado, mas sim que, como toda teoria científica, ele está em constante revisão. E isso é saudável, a ciência progride justamente quando novas perguntas desafiam as respostas antigas. É curioso, quanto mais aprendemos sobre o universo, mais percebemos o tamanho do que ainda não sabemos. Isso não deve ser visto como uma frustração, mas como um convite. Cada descoberta abre novas portas, e muitas delas revelam salas ainda escuras. Quando os cientistas olham para os primeiros instantes do universo, conseguem descrever com precisão o que aconteceu a partir de uma fração mínima de segundo depois do que chamamos de início. Mas o tempo zero, aquele momento exato do começo, permanece inacessível como uma palavra arrancada da primeira página de um livro.
Essa impossibilidade não é por falta de esforço ou tecnologia. É que o próprio conceito de tempo e espaço, tal como conhecemos, pode não ter existido nesse antes. Isso desafia nossa lógica cotidiana. Estamos acostumados a pensar em causas e consequências, em começos e finais. Mas e se a origem de tudo estiver fora desses padrões? Como compreender algo que está além do tempo, se toda nossa experiência está presa dentro dele? Esse é um dos grandes desafios da cosmologia moderna. O universo parece conter em si mesmo a chave da existência, mas não revela todos os seus segredos de forma direta. Às vezes, temos apenas as sombras de um passado distante, ecos, distorções, sinais tênues. É como tentar reconstituir um quebra-cabeça com metade das peças. Podemos formar uma ideia geral da imagem, mas ainda falta muito para vê-la por inteiro. Na ciência, admitir o que não se sabe é um sinal de força, não de fraqueza. Quando se trata da origem do universo, o desconhecido é tão vasto quanto o próprio cosmos. Muitos pesquisadores reconhecem que, embora o Big Bang seja um modelo funcional para explicar muita coisa, ele ainda não é uma resposta definitiva. Na verdade, o momento da origem talvez esteja além do que qualquer equação pode alcançar. Isso nos leva a uma reflexão importante, a um limite para o que a razão humana pode compreender. E se houver, o que fazemos com esse limite? Ignoramos, inventamos ou aceitamos com humildade? Vivemos em uma era em que a palavra ciência muitas vezes carrega a ideia de certeza absoluta. Mas a ciência verdadeira não é feita de dogmas, e sim de hipóteses, testes, ajustes e, principalmente, humildade. Ela não declara verdades imutáveis, mas propõe explicações temporárias que funcionam até onde conseguimos ver quando olhamos para o universo com nossos telescópios, detectamos luzes que viajaram bilhões de anos até chegar até aqui. Vemos galáxias em expansão, padrões na radiação cósmica, distribuições de elementos. Mas tudo isso são pistas, não filmagens do momento da criação. A própria palavra teoria, na ciência, não significa adivinhação. Uma teoria científica é um conjunto de ideias bem testadas, que explicam observações e fazem previsões. O Big Bang é isso, um modelo matemático e conceitual que ajuda a entender a evolução do universo desde um certo ponto. Mas não podemos ver diretamente o início, e muito menos o que se é que houve algo o antecedeu. Estamos olhando vestígios, como arqueólogos do cosmos. Por isso, acreditar no Big Bang como a explicação mais plausível exige mais do que dados, exige também interpretação. Isso é algo que muitos não percebem. Ciência não é só coleta de informações, é também leitura de significado. Dois cientistas podem olhar os mesmos dados e propor explicações diferentes. O próprio Einstein resistiu à ideia de um universo com começo por muito tempo. Ele achava estranho que algo tão grandioso pudesse simplesmente começar. E é aí que a ciência se aproxima da filosofia. Quando os dados acabam, entra o pensamento, a ponderação, o cenário possível. E cada um constrói sua confiança nisso de maneira diferente. Uns se sentem confortáveis com a ideia de um início misterioso, outros preferem alternativas contínuas. Alguns se aproximam da fé, outros do ceticismo. Mas todos cientistas, filósofos, crentes ou céticos estão lidando com uma realidade que ainda ultrapassa nossa compreensão. Se ninguém viu o Big Bang, e se não temos acesso direto ao início de tudo, por que tanta certeza? A resposta é simples, não há tanta certeza assim. O Big Bang é um bom modelo, com base em observações, mas, no fundo, também exige um grau de confiança. Confiamos nos dados, nas interpretações, nas simulações. E essa confiança, embora baseada em evidências, também tem algo de aposta racional. Curiosamente, isso se parece com a fé, uma confiança pensada, mas que ainda assim exige um salto. No fim, acreditar no Big Bang ou questioná-lo pode ser, em parte, uma escolha interpretativa, quase uma decisão filosófica. Em nossa busca por respostas, temos o hábito de buscar mapas. Teorias, modelos, crenças, todos funcionam como bússolas que apontam uma direção. Mas o universo, com sua vastidão e complexidade, muitas vezes se comporta mais como um oceano do que como uma estrada pavimentada. Ele tem correntes ocultas, marés imprevisíveis e regiões ainda inexploradas. Nessas condições, navegar exige mais do que conhecimento, exige sensibilidade, coragem e, muitas vezes, a aceitação do não saber.
Por isso, a dúvida, longe de ser um inimigo da compreensão, pode ser um de seus maiores aliados. É ela quem nos mantém atentos, curiosos, abertos ao novo. Os grandes avanços da ciência não nasceram da certeza absoluta, mas da inquietação, daquilo que ainda não fazia sentido. Essa mesma inquietação pode levar muitos a pensar além das fórmulas, a se perguntar sobre propósito, sobre sentido, sobre intenção. Não é incomum que cientistas experientes, mesmo depois de décadas de pesquisa, confessem certa reverência diante dos mistérios cósmicos. Eles sabem que, por mais que os cálculos avancem, ainda estamos apenas arranhando a superfície de algo muito maior. E talvez seja justamente essa consciência dos limites que torna a jornada tão humana. Afinal, não somos apenas coletores de dados, somos buscadores de sentido. A própria pergunta por que existimos, não é respondida por um gráfico ou por uma equação. Ela habita outro tipo de território, aquele onde convivem razão, emoção e espiritualidade. Nesse ponto, ciência e fé não precisam se anular, podem, na verdade, se complementar. A ciência aponta para o funcionamento do mundo, a fé, para o significado que damos a ele. Uma estuda a estrutura, a outra, a intenção. A existência de uma teoria não elimina o mistério. O Big Bang explica o como em parte, mas o porquê permanece fora de alcance. Porque algo existe em vez de nada. Porque as leis da física funcionam com tanta precisão. Porque a matéria se organiza em vida, e a vida em consciência. Essas são perguntas que nenhuma teoria de origem consegue responder plenamente. Por isso, para muitos, o mistério do começo continua sendo um espaço legítimo para fé, intuição e reflexão espiritual, sem que isso negue a ciência, mas reconhecendo seus limites naturais. A história da ciência é também uma história de substituições. Muitas ideias que hoje consideramos ultrapassadas já foram, em seu tempo, verdades respeitadas. O modelo geocêntrico que colocava a Terra no centro do universo foi defendido por grandes pensadores durante séculos. Não por ignorância, mas porque, com as ferramentas que tinham, fazia sentido. Só quando instrumentos melhores e observações mais precisas surgiram, tornou-se possível propor um modelo heliocêntrico, onde o Sol ocupa o centro. E mesmo assim, essa ideia demorou séculos para ser aceita. Outro exemplo é a física clássica de Newton. Por muito tempo, ela parecia explicar absolutamente tudo, desde a queda de uma maçã até o movimento dos planetas. Suas fórmulas eram elegantes, confiáveis, aplicáveis. Mas com o avanço da ciência, descobrimos que, em velocidades extremas ou em escalas muito pequenas, aquelas leis não se aplicavam mais com exatidão. Foi aí que Einstein entrou em cena com a teoria da relatividade, expandindo o horizonte da física e mostrando que até o tempo e o espaço podiam se dobrar. Essas viradas mostram que o conhecimento não é uma escada linear, onde cada degrau é definitivo. Ele é mais como uma espiral, que gira e se expande. A cada volta, vemos mais, mas também percebemos que havia muito que não víamos antes. Assim, ideias antigas não são descartadas por serem erradas, mas porque deixaram de ser suficientes. Elas foram úteis, mas a realidade se mostrou mais complexa do que elas podiam conter. O mesmo pode acontecer com a cosmologia atual. A teoria do Big Bang, hoje dominante, pode um dia ser substituída por algo mais profundo, mais completo, mais revelador. Talvez novas tecnologias revelem dimensões ocultas. Talvez surjam evidências que apontem para um modelo completamente novo, como já está sendo debatido em círculos acadêmicos. O importante é lembrar, a ciência não é um castelo de certezas, mas uma ponte em constante construção. Na história da ciência, várias teorias já foram vistas como certezas absolutas até serem substituídas por modelos mais completos. O geocentrismo foi um dia o modelo mais respeitado. A física clássica também parecia explicar tudo, até que Einstein mudou o jogo com a relatividade. O mesmo pode acontecer com a cosmologia atual. Nada impede que, daqui a 50 ou 100 anos, tenhamos uma nova forma de compreender o início do universo. Por isso, é importante manter a mente aberta, não porque tudo é relativo, mas porque a verdade costuma ser mais ampla do que imaginamos. Existe algo profundamente humano na pergunta: de onde vimos? Não importa se estamos em um observatório astronômico, em uma sala de aula ou sob um céu estrelado. Quando pensamos na origem de tudo, não estamos apenas falando de física, mas também de pertencimento. Estamos tentando entender nosso lugar no grande palco do universo.
E é exatamente por isso que teorias como o Big Bang têm um impacto tão grande. Elas não falam só de galáxias, falam, indiretamente, de nós. O Big Bang não é apenas uma equação ou um gráfico de expansão cósmica. É uma porta aberta para questões maiores, porque o tempo tem direção. Porque a matéria se organizou ao ponto de surgir vida. Porque, entre trilhões de estrelas, estamos aqui conscientes, pensando, perguntando. Nenhuma resposta científica pode eliminar completamente esse tipo de questionamento, porque ele não é só técnico. É existencial. É uma sede que vai além da curiosidade, é um desejo de conexão. E talvez essa seja a beleza da ciência quando ela é feita com coração. Ela não fecha mistérios, ela os ilumina. Mesmo quando não sabemos as respostas, o ato de procurar já é transformador. Pessoas que antes nunca haviam se interessado por astronomia passam a olhar para o céu com outro olhar. Estudantes se encantam com a história do universo e se perguntam como tudo começou. Idosos, jovens, ateus, crentes, curiosos todos, em algum momento, são tocados por esse mistério. Ao final das contas, o valor do Big Bang pode não estar apenas na explicação que ele oferece, mas na chama que ele acende, a de continuar perguntando, buscando, refletindo. E esse movimento interior de sair do imediato e pensar no eterno talvez seja uma das experiências mais grandiosas que podemos ter. Porque mesmo que nunca descobramos todos os detalhes, só o fato de tentar já nos aproxima daquilo que é maior do que nós. Talvez o mais fascinante sobre o Big Bang não seja o que ele explica, mas o que ele desperta. Ele nos convida a pensar em nossas origens, no tempo, no infinito, na possibilidade de um propósito. Ele não é só uma teoria física, é uma provocação existencial. Mas também é importante lembrar, é uma teoria. Como tantas outras na história da ciência, ela pode ser revista, ampliada ou até superada. Nada garante que, daqui a décadas, ela ainda será o principal modelo sobre o início do universo. E isso nos leva a uma pergunta incômoda, mas necessária: será que vale a pena transformar modelos temporários em muros ideológicos? Lutar com unhas e dentes por explicações que, como sabemos, podem mudar amanhã. Somos seres passageiros, com uma vida breve demais para fazer da ciência uma nova forma de crença absoluta. Teorias são ferramentas, não verdades eternas. A verdade, essa sim, permanece. Talvez ela exista além do que podemos medir. Talvez esteja diante dos nossos olhos, mas ainda não a enxergamos por completo. Parte 2: Fundamentos da Física e da Energia. As engrenagens invisíveis que movem tudo da menor faísca ao giro dos planetas. Se a parte 1 despertou a curiosidade sobre o universo e nossas grandes perguntas existenciais, agora é hora de mergulhar nas leis que regem o funcionamento da realidade. Nesta segunda parte, vamos explorar os pilares da física e da energia não com fórmulas complicadas, mas com explicações claras, analogias simples e histórias fascinantes. Aqui, você vai descobrir como a energia se comporta, porque o calor nunca volta sozinho, e o que isso tem a ver com a sua xícara de café esfriando. Vamos caminhar ao lado de gigantes como Einstein, que mostrou que o tempo não é tão reto quanto parece, e Newton, cujas leis ainda explicam por que você não flutua ao sair da cama. Você também vai se surpreender com Galileu, que desafiou séculos de tradição com coragem e lógica. Se encantar com o gênio criativo de Leonardo da Vinci, que desenhou o futuro séculos antes de ele chegar, e mergulhar no mundo visionário de Nikola Tesla, onde a energia parecia mágica mas era pura ciência à frente do seu tempo. Esta parte também conecta os pontos com transições inteligentes, mostrando como todas essas ideias se encaixam como engrenagens de uma grande máquina à realidade em que vivemos. Prepare-se para enxergar o mundo com mais clareza. Porque depois de entender essas leis, você nunca mais verá uma lâmpada acender, uma maçã cair ou um raio cruzar o céu do mesmo jeito. 4. Princípios da termodinâmica, a energia que move o mundo. Você já se perguntou por que seu café esfria com o tempo, ou por que o corpo transpira quando está quente demais? Por trás desses fenômenos simples está um conjunto de leis que governa todo o universo, os princípios da termodinâmica. Desde as estrelas mais distantes até o calor de uma panela no fogão, tudo o que envolve energia e transformação está sujeito a essas regras. A termodinâmica é como a gramática da natureza invisível, mas presente em absolutamente tudo. E quanto mais a entendemos, mais percebemos que a vida é, literalmente, um fluxo constante de energia em busca de equilíbrio. Essa busca por equilíbrio é a base de muitos processos que vivemos sem sequer notar.
Quando acendemos uma lâmpada, quando suamos após uma corrida, ou quando um motor esquenta, estamos presenciando o funcionamento de leis invisíveis que não foram inventadas, mas descobertas. Essas leis não têm vontades, mas seus efeitos são tão constantes que se tornam previsíveis, como o nascer do sol. A termodinâmica é a ciência que revela como o calor se espalha, como a energia se move, e por que tudo, absolutamente tudo, tende a se transformar. A palavra termodinâmica pode parecer assustadora, mas o conceito é bastante direto, é o estudo da energia, do calor e do movimento. Em essência, ela tenta responder perguntas como: de onde vem a energia? Para onde ela vai? O que acontece quando ela se transforma? Imagine o universo como uma gigantesca máquina que nunca para. A termodinâmica é o manual de funcionamento dessa máquina. Não é só física de laboratório, é a razão pela qual motores funcionam, alimentos nos dão energia e até porque o sol brilha. Pense no corpo humano. Quando comemos, não estamos apenas matando a fome, estamos abastecendo uma máquina biológica com combustível. O pão vira energia para pensar, correr, digerir, respirar. Nada disso acontece do nada. E o mesmo vale para qualquer aparelho, motor ou ser vivo. Tudo o que se move, aquece, brilha ou funciona está, de alguma forma, transformando energia. Um raio de sol que aquece o asfalto está fazendo uma conversão direta da radiação solar em calor. Um painel solar faz algo ainda mais refinado, converte a luz em eletricidade. A energia não aparece magicamente, ela apenas troca de forma, de lugar, de função. Esse princípio é tão presente que às vezes o ignoramos. Quando ligamos um ventilador, por exemplo, a energia elétrica se transforma em movimento e também em calor. Quando comemos chocolate, o corpo converte esse